Bom dia. Hoje Deus tem algo para te dizer antes que você dê o primeiro passo. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Eu quero começar essa mensagem com uma palavra que talvez você não esteja esperando ouvir logo cedo. Parabéns. Não por uma conquista grande, não por algo que o mundo chamaria de vitória, mas por uma coisa muito específica, que talvez seja a maior vitória silenciosa que existe. Você chegou até hoje. Depois de tudo que passou, depois de todas as noites difíceis, de todos os dias pesados, de todas as situações que tentaram te derrubar e que você não tinha certeza se ia conseguir atravessar. Depois de tudo isso, você está aqui, de pé, respirando, ouvindo essa mensagem. Isso não é pequeno, isso é sustentação. Porque se você for honesto consigo mesmo nessa manhã e olhar para trás, não para a semana passada, não para o mês passado, mas para tudo que você já viveu, você vai perceber algo que talvez o cansaço do presente esteja impedindo você de ver. Você foi sustentado em cada momento em que deveria ter afundado e não afundou, em cada situação em que não tinha forças e as forças apareceram de algum lugar que você não consegue explicar, em cada noite que parecia não ter fim e o dia amanheceu mesmo assim, em cada vez que você disse que não ia aguentar e aguentou. Não foi sorte, não foi só você, foi sustentação. E a mesma mão que te sustentou em tudo aquilo vai te sustentar hoje, mais uma vez. Fica comigo até o final desse vídeo, porque antes que ele termine, a gente vai fazer uma oração juntos. E eu acredito que essa oração vai fazer algo muito específico dentro de você hoje. Vai acender de novo aquilo que o cansaço foi apagando. Não sai agora. O que você mais precisa ouvir ainda está por vir. Eu quero te fazer uma pergunta honesta nessa manhã. Você já parou para contar quantas vezes Deus te sustentou? Não as vezes que você pediu e recebeu exatamente o que pediu, do jeito que esperava. Estou falando de todas as vezes que você estava no limite. Financeiro, emocional, físico, espiritual. E algo aconteceu. Algo apareceu. Uma força que não era sua chegou. Uma saída que você não enxergava se abriu. Uma pessoa certa chegou no momento certo. Uma conta fechou quando matematicamente não deveria fechar. Uma cura aconteceu quando os médicos não tinham mais o que fazer. Uma situação se resolveu de um jeito que você nunca teria conseguido planejar. Se você parar e contar, de verdade, com honestidade, a lista é mais longa do que o cansaço do presente deixa você enxergar. E é isso que eu quero fazer com você antes de entrarmos em mais um dia. Antes que as preocupações de hoje tomem conta. Antes que as demandas do presente engulam tudo. Quero que você olhe para trás por um momento. Não para se prender lá, mas para pegar força dali. Porque a evidência de que Deus vai te sustentar hoje não está no que você está sentindo nessa manhã. Está no histórico que já existe entre você e Ele. Tem uma palavra que aparece repetidas vezes ao longo de toda a Bíblia, que eu acho que é uma das mais poderosas que existem. Não é uma palavra dramática, não é uma palavra de milagre espetacular. É uma palavra simples, quase discreta. Até aqui. Samuel ergueu uma pedra depois de uma vitória do povo de Israel e deu um nome a ela, Eben-Ezer, que significa: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui. Não uma promessa sobre o futuro, não uma celebração de que tudo estava perfeito, mas um reconhecimento firme e concreto de que até aquele ponto do caminho, com tudo que tinha sido difícil, com tudo que tinha custado, com todas as batalhas que tinham sido travadas, o Senhor tinha ajudado. O Senhor tinha sustentado. O Senhor tinha estado presente em cada passo, até aqui. E eu quero que você pense no seu próprio Eben-Ezer nessa manhã. No ponto em que você está hoje, com tudo que esse ponto carrega de cansaço, de dúvida, de situações não resolvidas, e diga com honestidade: até aqui o Senhor me ajudou, porque é verdade. E essa verdade sobre o passado
é a maior garantia que existe sobre o futuro. O mesmo Deus que te ajudou até aqui não para agora. Não te solta na metade do caminho. Não começa uma obra na sua vida e abandona antes de completar. O que ele começou, ele termina. E o que ele sustentou até agora, ele sustenta mais um dia, hoje. Essa mensagem é para você que está cansado. Não o cansaço de um dia ruim, o cansaço acumulado de muito tempo, carregando muito peso. O cansaço de quem tem lutado há tanto tempo que já nem lembra mais como é não estar lutando. Para você que está com medo de que as forças não sejam suficientes para mais um dia. Para você que olha para o que tem pela frente e não sabe de onde vai tirar o que vai precisar. Para você que está na última reserva de paciência, de fé, de energia, de esperança. Para você que está precisando ser sustentado uma vez mais. Essa palavra é para você. E antes de orarmos juntos, eu preciso te dizer algo que vai direto no ponto. Deus não se cansa de te sustentar. Isso é importante porque a gente tende a projetar nos outros o que sente em si mesmo. E quando a gente está exausto, começa a imaginar que Deus também se cansa, que Ele também tem um limite de paciência, que em algum momento Ele vai olhar para a sua situação e dizer: já fiz demais por essa pessoa, agora ela que se vire. Mas a Bíblia diz o contrário com uma clareza que não deixa margem para dúvida. Isaías 40 diz que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. Não, se cansa. A força que Ele tem para te sustentar hoje é a mesma que Ele tinha no primeiro dia em que te sustentou. Não diminuiu. Não foi gasta pelas vezes anteriores. Não está em falta por causa de tudo que você já precisou. Ela está intacta, disponível, esperando que você chegue até Ele essa manhã e diga: preciso de mais uma vez. Eu quero falar sobre algo que acontece com quem foi sustentado muitas vezes e ainda assim continua com dificuldade. Em algum momento, a gratidão começa a parecer impossível. Não porque a pessoa é ingrata, mas porque quando a vida é uma sequência de dificuldades, cada sustentação parece ser apenas o combustível para o próximo problema. Deus resolve aquele sufoco financeiro e aparece outro. Deus restaura aquela relação e surge outro desafio. Deus dá força para aquele momento difícil e vem outro momento difícil logo atrás. E aí o cansaço começa a distorcer a gratidão. Você começa a olhar para a sustentação passada não com gratidão, mas com uma sensação de: e daí? Voltou a ser difícil de novo. Se você já sentiu isso, eu preciso que você saiba que esse sentimento é compreensível. Faz sentido. Não é falta de fé. É exaustão humana diante de uma travessia longa. Mas eu também preciso te dizer que há uma armadilha aí que é importante reconhecer. Quando a gente para de conseguir ver as sustentações passadas com gratidão, perde a principal âncora que existe para confiar nas sustentações futuras. Porque a evidência de que Deus vai agir amanhã está no fato de que Ele agiu ontem. E quando o cansaço apaga a memória da fidelidade passada, a fé no presente fica sem fundação. É por isso que a Bíblia fala tanto em lembrar, em memorar, em contar as histórias de fidelidade de Deus, uma para outra, de geração em geração. Não como nostalgia, como combustível de fé. Então, antes de orarmos, eu quero te convidar para um exercício simples. Pensa em uma vez, só uma, em que Deus te sustentou quando você não tinha mais como se sustentar. Uma vez que ficou marcada. Uma vez que, honestamente, você não sabe como teria saído sem a intervenção dele. Segura essa memória. Porque o Deus dessa memória é o mesmo Deus dessa manhã. E o que Ele fez uma vez, Ele é capaz de fazer de novo. Eu quero falar com você que está sustentando todo mundo e não sente que tem quem te sustente a você. Você que é o forte da família, que todo mundo liga quando tem problema, que é a referência, o apoio, o ombro.
que aprendeu a ser inabalável porque viu que as pessoas ao redor precisavam de alguém inabalável. E você cumpre esse papel com dedicação, com amor, com uma constância que as pessoas ao redor muitas vezes não percebem o quanto custa. Mas tem horas que você olha para dentro e vê o quanto está vazio, o quanto você tem dado sem receber, o quanto tem sustentado sem ser sustentado. E surge aquela pergunta silenciosa que você raramente diz em voz alta: quem me sustenta? Eu vim responder essa pergunta hoje. Deus sustenta quem sustenta os outros. Ele vê o que você faz nos bastidores que ninguém vê. Ele registra cada sacrifício silencioso. Ele conhece cada vez que você se levantou, não porque tinha forças, mas porque outros precisavam de você de pé. E ele não deixa esse serviço sem sustentação. Ele é o pai do seu pai, o apoio do seu apoio, a força do forte. E hoje, antes que você vá ser forte para mais alguém, ele quer ser forte para você. Você pode parar de ser forte por alguns minutos agora. Você pode chegar até ele sem a máscara de quem tem tudo sob controle. Você pode ser o filho que precisa antes de ser o forte que os outros precisam. Ele está aqui para isso. Escreve aqui nos comentários agora: até aqui o Senhor me sustentou. E vai sustentar hoje também. Escreve essa declaração como um ato de memória e de fé ao mesmo tempo. Memória do que já foi, fé no que está por vir. Porque quem consegue juntar essas duas coisas numa declaração não é derrubado facilmente pelo que o dia traz. Escreve. Eu quero ver essa declaração nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Esse canal existe para ser a sustentação da sua manhã antes que o dia comece, para você ter uma palavra de Deus antes de ter as cobranças do mundo. Se inscreve e ativa o sininho, e venha ser sustentado aqui toda manhã. Eu quero falar sobre um momento da vida de Elias, que eu já mencionei em outras mensagens aqui no canal, mas que nesse tema específico precisa ser revisitado de um ângulo diferente. Elias estava esgotado. Debaixo de uma árvore no deserto, pediu para morrer. Disse que já tinha tido o suficiente, que não tinha mais. E aí ele dorme. E o que Deus faz? Manda um anjo. O anjo toca nele e diz: levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. Elias come, bebe e dorme de novo. E o anjo volta, toca nele de novo e diz outra vez: levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. Eu quero que você repare em duas coisas nessa história que são fundamentais para essa mensagem de hoje. A primeira é que Deus não repreendeu Elias por estar esgotado. Não disse que ele estava com fé fraca, que tinha decepcionado, que precisava se esforçar mais. Ele simplesmente cuidou, alimentou, deixou dormir, cuidou de novo. A sustentação de Deus começa pela necessidade mais básica. Ele vê onde você está e cuida do que você precisa, não do que você deveria precisar, não do que seria mais espiritual precisar, mas do que você realmente precisa. A segunda é a frase que o anjo repete 2 vezes. Porque a jornada é longa demais para você. Não para você se virar sozinho, não para você carregar sem ajuda. A jornada é longa demais e por isso você precisa ser sustentado. Por isso a sustentação existe. Por isso Deus não te abandona no meio do caminho. Porque a jornada é real e você não foi feito para atravessá-la na força própria. E o mesmo Deus que voltou para Elias uma segunda vez, que não considerou que já tinha feito o suficiente na primeira, que não disse que ele precisava se virar com o que já tinha recebido, esse mesmo Deus vai te sustentar hoje. Mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, porque a jornada é longa demais, e ele sabe disso melhor do que você. Tem uma coisa que eu preciso falar antes de orarmos, que é sobre a diferença entre ser sustentado e ter tudo resolvido. Essas duas coisas não são a mesma coisa.
e confundir uma com a outra gera uma frustração muito específica. A frustração de quem foi sustentado e ainda assim acha que foi abandonado. Ser sustentado não significa que o problema vai desaparecer hoje. Não significa que a conta vai fechar magicamente, que a doença vai ser curada ainda essa semana, que a situação vai se resolver antes do fim do dia. Às vezes, sim. Às vezes, a sustentação vem na forma de uma resolução completa e repentina que só pode ter sido Deus. Mas muitas vezes, a sustentação vem de outro jeito. Vem como a força que você não tinha e que apareceu para enfrentar mais um dia. Como a paz que não faz sentido, mas que está presente mesmo assim. Como a clareza que chega no meio da confusão. Como a pessoa certa que aparece com a palavra certa na hora certa. Como o ânimo que volta depois de uma oração quando não tinha mais nada dentro. Sustentação é o que impede que você afunde, não necessariamente o que remove a água. E às vezes a maior evidência de que Deus está te sustentando não é que a situação mudou, é que você ainda está de pé dentro dela, que você ainda está aqui, que o que deveria ter te destruído não te destruiu, que você ainda está lutando quando poderia ter desistido, que você ainda está buscando a Deus quando poderia ter fechado essa porta. Isso é sustentação, e ela está acontecendo na sua vida agora. Mesmo que você não esteja conseguindo nomear, agora vamos orar. Fecha os olhos por um momento, e antes de começar a oração, faz uma coisa. Pensa em algo, só uma coisa, não precisa ser tudo, que Deus já fez na sua vida, que você sabe que foi Ele. Um momento de sustentação real, um momento em que Ele esteve presente de um jeito que não dá para negar. Segura isso no coração enquanto a gente ora, porque a oração de hoje não começa do nada, começa de uma história de fidelidade. Começa de um Ebenezer, começa de um até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, eu venho até o Senhor nessa manhã com o coração segurando uma memória. A memória de uma vez em que o Senhor me sustentou. Eu não vou fingir que lembro de todas as vezes. Não consigo contar. Mas eu me lembro dessa. E ao me lembrar, eu me lembro de quem o Senhor é. Me lembro que o Senhor é real. Que o Senhor age. Que o Senhor esteve presente em momentos em que eu não sabia como ia continuar. E eu continuei porque o Senhor me sustentou. E com essa memória na mão, eu venho pedir mais uma vez. Senhor, sustenta-me hoje. Não porque mereço, não porque fiz tudo certo, não porque minha fé está impecável ou minha vida está organizada, mas porque o Senhor é fiel, porque a jornada ainda é longa, porque sem o Senhor eu não tenho como continuar. Pai, eu peço força para esse dia. Não uma força que vem de dentro de mim, porque o que tinha disponível está quase no fim. Mas a sua força, a força que a Bíblia diz que o Senhor dá ao cansado, que multiplica para o que não tem nenhum vigor. Essa força, Senhor, eu preciso dela hoje. Que o Senhor sustente o meu corpo que está cansado, que a disposição que eu precisar para esse dia não venha da minha reserva esgotada, mas da sua fonte que não seca. Que eu me levante dessa oração com mais do que trouxe. Que o Senhor sustente a minha mente que está sobrecarregada, os pensamentos que giram em círculos, as preocupações que ficam voltando mesmo quando eu tento afastar, a ansiedade que aparece antes mesmo de ter motivo concreto. Sustenta minha mente, Pai. Guarda meus pensamentos. Coloca no lugar da agitação a sua paz. Aquela paz que não faz sentido pelas circunstâncias, mas que é real, tangível, presente. Que o Senhor sustente a minha fé, que está pequena, que está cansada, que às vezes mal consegue segurar o que sabe que é verdade. Que o Senhor não espere por uma fé grande para agir, mas que haja com a fé pequena que eu tenho e a faça crescer pelo caminho. Que o Senhor sustente o meu coração que foi machucado. As feridas que cicatrizaram por cima, mas que ainda doem quando algo aperta no lugar certo. As decepções que ficaram guardadas.
os lutos que ainda estão sendo processados, os sonhos que morreram no meio do caminho e que deixaram um espaço vazio que ainda não foi preenchido. Cuida disso, Pai, com a sua mão de médico, com o seu cuidado de pai. Que o Senhor sustente os meus relacionamentos, os que estão frágeis, os que estão passando por tensão, os que precisam de restauração, os que estão distantes, mas que eu ainda guardo no coração. Entra nessas relações, Senhor. Seja a presença que une onde havia separação. Seja a palavra certa que eu não sei falar. Seja o amor que eu não tenho mais quando o meu acabou. Que o Senhor sustente a minha situação financeira, onde as contas estão chegando e a provisão parece insuficiente. Onde o mês está mais longo do que o salário, onde a dívida parece maior do que qualquer saída visível. Senhor, o Senhor que multiplicou os pães e os peixes, que fez a farinha e o azeite da viúva não acabarem, faz isso na minha vida. Multiplica o que é pouco, abre onde está fechado, provê de onde eu não estou esperando. Que o Senhor sustente a minha saúde, o meu corpo que carregou muito, os sintomas que estão me preocupando, os tratamentos que estão em andamento, as esperas por resultados. Senhor, o Senhor que criou cada célula do meu corpo, cuida do que está precisando de cuidado, e que a sua cura venha da forma que o Senhor escolher, no tempo que o Senhor determinar. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração nessa manhã. Cada uma com o seu próprio peso, com o seu próprio cansaço acumulado, com a sua própria lista de vezes em que precisou de sustentação e nem sempre conseguiu ver que estava sendo sustentada. Toca em cada coração agora, Pai. Que cada pessoa lembre, mesmo que uma única vez, de como o Senhor esteve presente. Que essa memória se torne âncora. Que a partir dessa âncora, cada coração consiga dizer com fé, e vai sustentar hoje também. Para quem está no limite financeiro, que a provisão apareça de onde menos se espera. Para quem está carregando uma doença, que a força seja renovada hoje e que a cura avance. Para quem está sofrendo dentro de casa, que o Senhor seja o refúgio que não tem endereço físico. Para quem está com o coração partido, que o Senhor seja o restaurador que nenhuma terapia alcança sozinha. Para quem está com medo do futuro, que a memória do que o Senhor já fez seja mais forte do que o medo do que ainda não aconteceu. Senhor, eu declaro hoje sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que orou junto comigo essa manhã. O Senhor é fiel. Ontem foi fiel. Hoje vai ser fiel. E amanhã ainda vai ser fiel. Não porque as circunstâncias sempre estiveram favoráveis, mas porque a fidelidade é a natureza do Senhor, e natureza não muda conforme o tempo. Eu ergo o meu próprio Ebenezer nessa manhã. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. E hoje, mais uma vez, o Senhor vai sustentar. Eu recebo essa sustentação agora, antes de ver, antes de sentir, antes de as circunstâncias confirmarem. Eu recebo pela fé, que é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Obrigado, Pai, por cada vez que o Senhor me sustentou sem que eu percebesse, por cada vez que o Senhor agiu nos bastidores da minha vida sem que eu soubesse, por cada vez que o Senhor foi fiel enquanto eu estava com dúvida. Obrigado por hoje, pelo dia que está começando, pelas horas que ainda não aconteceram, mas que já estão nas suas mãos. Sustenta-me mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração chegou no lugar certo, escreve aqui nos comentários. Amém. Até aqui o Senhor me sustentou e vai sustentar hoje. Escreve essa declaração inteira, porque ela tem duas partes que precisam estar juntas: a memória do passado e a fé no presente. E quando você coloca as duas juntas numa declaração, você está construindo uma ancoragem que o dia inteiro não derruba. E eu deixei na descrição desse vídeo uma oração especial que continua essa palavra de hoje.
uma mensagem que vai ser o próximo passo depois daqui. Não termina esse dia sem assistir. Clica na descrição agora. Tem mais uma palavra esperando para te sustentar ao longo do dia. Antes de encerrar, eu quero te deixar com uma imagem que eu espero que fique com você em cada momento difícil desse dia. Pensa numa ponte, uma ponte que atravessa um rio largo, de águas turbulentas. Você está de um lado, precisa chegar do outro. E a ponte parece velha demais, frágil demais, incerta demais para confiar. Mas você dá o primeiro passo e ela segura, dá o segundo. Ela segura. No meio da ponte, o vento vem forte, a estrutura balança. Você hesita, pensa em voltar. Mas olha para baixo e percebe que a ponte ainda está firme embaixo dos seus pés. Mesmo balançando, ela está segurando você. Você continua, cada passo, cada balanço, cada momento em que parecia que ia ceder, e não cedeu, e você chega do outro lado. É assim que Deus te sustenta, não necessariamente tirando o vento, não sempre acalmando as águas embaixo, mas sendo a estrutura embaixo dos seus pés que não cede, que segura cada passo, que continua firme quando tudo ao redor balança. Você chegou até hoje porque essa estrutura aguentou, cada vez, sem falhar uma vez sequer, e hoje ela vai aguentar de novo. Cada passo que você der hoje, na conversa difícil, na decisão que pesa, no momento que apertar, na hora em que a força quiser acabar, a estrutura vai estar lá, firme, segurando, sustentando mais uma vez. Que você sinta isso de verdade em pelo menos um momento desse dia. Que quando o pé quase escorregar, você perceba a firmeza de baixo. Que quando o vento vier, você lembre que a ponte já aguentou ventos antes. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida hoje. Que a sua força seja a sua nos momentos em que a sua acabar. Que a sua paz guarde cada pensamento que tentar te roubar o chão. E que ao final desse dia, você olhe para trás e diga mais uma vez, com gratidão e com espanto: até aqui o Senhor me sustentou. Porque vai ser verdade. Mais uma vez, vai com Deus. Ele sustenta cada passo. Até a próxima oração. Deus cuide de você.